Que ninguém mais aguenta esse patamar de juro a 15% ao ano, você já sabe. Inclusive, a expectativa do mercado é de que esse juro vá cair nesse ano. Talvez não num patamar como se esperasse anteriormente, em virtude do conflito no Oriente Médio, que tende a gerar inflação no mundo todo. Só para você ter uma ideia, esse patamar de taxa Selic de 15% ao ano, se você vir aqui no site do Banco Central e pegar o histórico de taxas de juros básicas, você só vai encontrar um juro maior do que esse, sabe quando? Em 2006. Olha só, 2006, 31 de maio de 2006, 15,25. E no mesmo ano já caiu para 14,75, depois para 14,25. Então note que a gente está falando de 20 anos que a gente não via um juro tão alto assim. E por consequência a economia sofre. É um remédio amargo que vem sendo mantido mesmo pelo atual presidente do Banco Central, que foi indicado por um governo que se esperava mais, vamos dizer assim, leniência com a política monetária. Não ocorreu. Diante disso, muitas empresas estão sofrendo fortemente. Gigantes da Bolsa Brasileira e da economia brasileira. Eu vou te mostrar aqui quais são essas ações. Eu vou começar aqui com a CSN. Essa aqui é uma gigante. Companhia Siderúrgica Nacional. Um colosso do segmento siderúrgico no país. Mesmo assim, não conseguiu escapar da crise. Mas antes, dá uma olhadinha no gráfico de preços dessa ação. Olha essa montanha-russa. Se você ainda acha que esse aqui é o tipo de empresa para investir longo prazo, você precisa rever os seus conceitos. Porque esse tipo de empresa aqui é para trade, cara. É para trade. Não tem como enriquecer com isso aqui se você não sair no momento certo. Entrar no momento certo e sair no momento certo. A dependência do timing, do tempo certo aqui nesse tipo de empresa é altíssima. E aí eu te pergunto, você que eventualmente investe nessa empresa ou pretende investir, você quer ficar dependente do timing? E os ciclos de baixa podem ser duradouros. Veja esse aqui, 2010 até 2015. Foram 5 anos de 80% de perda, para depois você ter aí uma alta de mais de 1000%. Aconteceu aqui também anos 2000, a alta foi absurda, mais de 1000%. Agora a gente vivencia, vou pegar aqui os últimos 5 anos, a gente vivencia um topo em que a ação chegou a R$ 50. E agora, nesse momento, acumula uma queda de 88%, 90% de queda. O ciclo é brutal, brutal. E você nunca sabe qual é o fundo, até porque saber qual é o fundo de uma empresa produtora de aço significa que você sabe quando o mercado de aço vai se recuperar. Um mercado com muita concorrência, com alta necessidade de investimento em ativos fixos, não é um bom mercado para você investir. Claro, se você acerta um fundo, acerta o time, você ganha 1000%. Mas é aquilo, você não tem garantia de que a empresa vai sobreviver enquanto você está amargando perdas, por mais que seja uma gigante. E hoje, além de você ter um mercado de aço horroroso, com a China inundando esse mercado, você tem uma empresa que está sofrendo com uma dívida alta. Então, você tem a tempestade perfeita. Mercado horroroso para essas empresas e ainda por cima o quê? Taxa de juro que está pesando na estrutura de capital. Quando você vai aqui para o último resultado trimestral, que se refere a 2025, da CSN, o endividamento ele está aqui em 3,5 vezes EBITDA. Isso significa que, com base na geração de caixa dos últimos 12 meses, então aqui a gente está falando de 2025 como um todo, a empresa, para quitar a sua dívida, ela teria que desembolsar 3,5 anos de geração de caixa. E aí você poderia me perguntar, Luan, eu já vi empresa com dívida bem mais alta que essa e não estar numa situação tão complicada assim. Pois é que esse indicador, dívida líquida sobre EBITDA, o tamanho dele vai depender de qual empresa, de qual setor a gente está falando. Se a gente vai falando de um setor com muita previsibilidade de geração de caixa, em que a geração de caixa não é tão volátil assim, hora está aqui em cima, hora está aqui embaixo, aí você consegue ter uma possibilidade de maior alavancagem. É o que acontece, por exemplo, no segmento de transmissão de energia elétrica, onde você tem Taesa, Transição Paulista, que é a Isa Energia e outras, se alavancando com esse nível de alavancagem e mesmo assim não dá para falar que elas estão em crise. Mesmo fora do segmento de transmissão, você tem o caso da Auren Energia, que ostenta um indicador de 4,8 vezes EBITDA e mesmo assim ela não está em crise, mas não consegue pagar dividendos. E então o acionista ele não consegue ser remunerado nesses momentos. Então precisa ter paciência. E a gente nunca sabe quanto que realmente vale o seu dinheiro. Será que vale a pena a espera? Ninguém sabe. Em alguns casos, ter o pássaro na mão é melhor do que ter dois voando. Em outros casos, é melhor ter os dois voando para você receber algo mais gordo lá na frente. Isso é imprevisível. Pensando em segurança, pensando no viés de dormir tranquilo,
eu diria que você deveria evitar essas empresas. E aí chegaram a me perguntar sobre a CSN. Cara, por que a CSN Mineração está caindo também? Tem uma correlação aí? Em que medida a CSN Mineração poderia ser afetada? Olha, CSN Mineração tem risco de minério de ferro. Aqui é risco do aço. CSN Mineração, deixa eu te mostrar aqui. A dívida é quase negativa. Ela tem muito caixa. Qual o risco que eu vejo aqui, particularmente? Na verdade, dois, mas especialmente um. Tá vendo que em 2024 a dívida estava negativa? Agora está levemente positiva? É que a CSN Mineração, ela é controlada da CSN. Então a CSN, para tentar melhorar um pouquinho essa dívida, reduzir nesse ciclo de baixa do aço, o que ela poderia fazer? Acelerar o pagamento de dividendos pela CSN Mineração. E essa aceleração tende a aumentar o endividamento da CSN Mineração, que hoje é bem confortável. Mas esse risco de aumento do endividamento poderia estar sendo precificado pelo mercado. E outro possível desdobramento seria: será que a CSN também não teria que vender participação na CMIN 3 para também ajudar nessa alavancagem financeira? Tudo vai depender do avanço desse mercado de aço, que está bem complicado, como eu disse. Mas afora isso, é outro negócio de minério de ferro. A próxima ação aqui é a Raízen, que, como você sabe, pediu recuperação extrajudicial recentemente. E a Raízen, cara, está negociando a uma cotação ridiculamente baixa, 45 centavos. E mesmo assim pode cair ainda 50%. Nada impede. Logo, logo vai ter que fazer um grupamento. Indicadores horrorosos. Ela é um IPO recente, saiu a R$ 7,00. E só foi destruição de valor. E veja, você precisa evitar essas perdas. Você não pode segurar um papel por tanto tempo só destruindo valor. Você não pode fazer isso. Uma empresa mostrou que vai, assim, destruir valor, você tem que pular fora do barco. É assim que funciona. Ou reduzir o tamanho da sua participação para que haja convexidade no futuro. Não para você ficar deixando o seu dinheiro derreter por vários anos. A longo prazo, todo mundo estará morto. Não é assim que funciona com o seu dinheiro. O Richard Koch, no livro Princípio 80-20, ele fala sobre isso. Olha, evite as perdas. Evite as perdas. Diferente da situação de uma ação que está pagando altos dividendos, fundamentos mantidos ou levemente enfraquecidos por uma crise pontual, aí tudo bem. Mas esse tipo de empresa aqui você segura? Eu não estou falando que é venda agora, não é nenhuma recomendação, mas como é que você segurou tudo isso aqui? Se você fez isso, me desculpe, você não sabe fazer gestão de portfólio. Você não sabe? E tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber. Agora, se você me perguntar, a Raízen vai quebrar? Eu não sei. Hoje o indicador de endividamento está bastante elevado, 5,3 vezes EBITDA. Juro caindo tende a ajudar, mas é insuficiente. Considerando que essas empresas que eu estou trazendo aqui são gigantes, é improvável a quebra, mas não é impossível. Gigantes quebram. Essa história de é grande demais para quebrar, não é bem assim. É claro que, do ponto de vista da probabilidade, empresas pequenas têm menos acesso a capital para socorro, então elas têm uma probabilidade maior de quebrar nesses momentos de crise. Mas isso não afasta também a probabilidade de quebra de empresas gigantes. Elas podem quebrar ou elas podem ser compradas a preço de banana. E a Raízen não foi só a questão do endividamento. Você teve o açúcar derretendo, fortes investimentos sendo realizados em ativos bem duvidosos. Então foi péssima gestão, timing, taxa de juros, ciclo, e aí gera esse resultado. A próxima ação aqui é o Grupo Pão de Açúcar, viu? Que nesse ano está caindo mais de 40%. O endividamento, a princípio, olha só, 2,4 vezes EBITDA. Veja que, mesmo nesse caso, eventualmente a empresa precisa pedir recuperação extrajudicial para se recuperar. Mas aqui a chance de quebra é muito baixa, tá? Com esse nível de dívida, me parece que aqui foi mais uma questão prudencial, né? De cautela. Olha, a gente quer honrar todo mundo e para respirar nesse ciclo complicado, vamos pedir a recuperação extrajudicial. Mas tem outro detalhe. Olhar só para esse indicador de maneira isolada pode ser um erro, que você precisa ver. Primeiro, qual é o prazo médio de amortização dessa dívida? Se for um prazo muito curto, mesmo um indicador desse aí pode ser um problema. Outro detalhe, qual é o custo dessa dívida? Quanto que ela me custa? É CDI mais 1, CDI menos 1? Esse custo também é muito importante, porque vai determinar quanto de juro que essa empresa vai pagar. Então não é só esse indicador de maneira isolada, é esse contexto. E é isso que leva muitas vezes uma empresa, mesmo com esse indicador que não está exageradamente alto, a pedir uma recuperação extrajudicial. Que também você não precisa ficar tão assustado nesse sentido, só porque pediu recuperação, porque é extrajudicial. É um verdadeiro acordo feito com credores previamente. Não é tão grave quanto uma recuperação judicial, como é o caso da Oi e outras empresas, tá? Mas ainda assim, outro tipo de empresa que você deveria evitar. O só fato de você estar investido numa empresa que pediu recuperação já foi um erro. E
E tá tudo bem, todo mundo comete erro, tá tudo bem. Só reconheça que você precisa mudar a rota. É o que eu te ajudo na área de membros. Já temos aí quase 100 vídeos exclusivos acumulados, trazendo análise de empresas, mostrando as fragilidades das empresas, mostrando o que é bom, o que é ruim, o que pode ser bom, o que pode ser ruim. No fundo, o bem é a ausência do mal. Se a gente filtrar tudo que é ruim, a gente já sai ganhando. Nunca perca dinheiro. Não é a lição do Warren Buffett? O problema é que a gente quer ir atrás dessas bombinhas, né? Todo mundo quer. A gente só tem que saber disso aí e começar a filtrar. E por que a gente quer ir atrás dessas bombinhas? Por ganância. Porque a gente acha que vai acertar o fundo para poder ter um ganho exponencial. O problema é que isso aí vira jogo. E outra, você quer pegar essas bombinhas de vez em quando? Você teria que colocar um montante do seu capital muito pequeno. O problema é que eu vejo o pessoal colocando muito dinheiro em bomba. Você quer pegar bombinha, que é especulação? Tudo bem, mas tem que ser pouco dinheiro, senão você não tem a convexidade ao seu favor. Você não está utilizando a estratégia barbell de maneira adequada. Você está simplesmente especulando com muito dinheiro. Aí você está num jogo de otário. Cuidado. E outra, entrou nessas bombas, viu que vai dar errado, viu que não era o que você pensava, já pula fora. Tem outro detalhe, se você quer se meter com isso, como eu falei, você tem que ser rápido na saída. Quando um gestor de fundo de investimento percebe que errou, ele sai. Qualquer gestor de carteira precisa fazer isso e reconhecer rápido. E para não se arrepender de ter saído, ele deixa só um pouco. Ou se ele viu que é bomba mesmo, já era, ele sai de tudo, né? Para não perder tudo. Outra ação aqui, a Cosan, muito por conta da Raizen, mas também tem o endividamento da Cosan, que é muito alto. Você vai notar aqui que esse indicador, ele conseguiu cair aqui para casa dos 3,3 vezes EBITDA, que tá aqui, mas só caiu porque teve aumento de capital, BTG colocou dinheiro, Rubens Ometo colocou dinheiro. Então, vamos supor que eu tenho aqui um endividamento de 5 vezes EBITDA. Aí eu chamo sócios para colocar dinheiro. Esse indicador vai cair, porque agora eu tenho mais dinheiro. Porque aqui o indicador é dívida líquida, que é o quê? É o caixa menos a dívida, né? Se eu coloco mais dinheiro dos sócios no caixa, eu aumento meu caixa. Se eu aumentei meu caixa, a dívida líquida vai cair. Por isso que o pessoal chama para aportar capital. Sabe em condomínio? Ah, aporte de capital. Isso que é aporte de capital. Se eu estou colocando dinheiro, na prática eu estou fazendo o quê? Diminuindo a minha dívida bruta. Então meu indicador de dívida líquida sobre EBITDA também cai. Só que na prática eu estou retirando dinheiro dos sócios, indo contra a lógica empresarial, que é o quê? Eu coloco o dinheiro inicialmente para depois extrair os lucros. Não, eu estou colocando mais dinheiro. Então isso está acontecendo e mesmo assim o indicador está alto ainda. E isso pode fazer com que a Cosan venda ativos. Tem o IPO da Compass, pode vender outros ativos, até conseguir. Teve que vender Vale no fundo, aí depois a Vale disparou lá para os R$ 90. Esse é o problema da alavancagem. Então, percebe o seguinte, que você precisa evitar ao máximo empresas endividadas e altamente cíclicas. Dá para perceber isso com esse exemplo? Se você conseguir sair desse vídeo com essa mensagem, e além do que, se você quiser se meter com essas ações, tem que ser com um montante de capital ínfimo para que haja convexidade de fato. E se você acabar colocando muito dinheiro, perceber o erro, você precisa sair o mais rápido possível, não ficar esperando, sob pena de violar o mantra do nunca perca dinheiro. É isso. Pô, Luan, eu tenho alguma dessas ações e tal, tenho outras, e eu não sei o que eu faço. Minha carteira tá meio complicada com essas ações aí. Tem o nosso serviço de consultoria. Eu vou deixar aqui na descrição se você quiser conhecer. Por fim, tem essa gigante aqui, que se tornou gigante, principalmente após uma fusão, que parece não ter dado muito certo, que é a Apvida, que por incrível que pareça, tá com o indicador preço-valor patrimonial abaixo de 0,10. Você tem noção? Você tem noção disso aqui? E por mais que seja uma empresa relativamente recente da Bolsa, né? Entrou na Bolsa em 2018, é uma empresa que nasceu em 79. Você pega aqui o histórico da empresa no investidor 10. E o que acontece? A dívida tá tão alta assim para ter essa destruição de valor. Ó, no longo prazo destruiu quase 90%. Se eu pegar do topo a R$ 268, 96,78%. E a ação não para de cair. Nesse ano tá caindo 40%. Qual o tamanho dessa dívida? Olha aí, uma vez EBITDA. Pô, Luan, caramba, essa dívida aí não tá tão alta assim. Pois é, mas o que acontece? Aqui a gente está falando de uma empresa que basicamente é seguro-saúde. Seguro-saúde, tá com dívida. Não era para ter dívida uma empresa de seguro. Seguro-saúde, odontológico. Pega o Odontoprev, não tem nada de dívida. Então o mercado fica com medo? Agora, sendo sincero contigo, não é nenhuma recomendação, aqui parece que o mercado está exagerando a tal ponto de eu não me surpreender se tiver um short squeeze logo logo. Depois você me cobra. Mas aqui é chute puro. É que parece que... Por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, vamos lá. Eu entendo que a empresa é ruim e que, pô, tá com dívida aí e não tá conseguindo executar bem a fusão com a Notre Dame, mas vamos lá.
Hoje, o indicador EV sobre EBITDA, sim, esse indicador tá certo aqui no Investidor 10, abaixo de 3. Abaixo de 3. Então assim, o que isso significa? Que a empresa, o valor da firma que pega a dívida mais valor de mercado, com base na geração de caixa que caiu, seriam 3 anos para voltar ao meu investimento. 3 anos. Então aqui me parece bastante exagerado. Sim, tem uma dívida, esse é um problema, mas não é uma dívida que vai quebrar a empresa da noite pro dia. De novo, não é recomendação nenhuma, só estou falando que aqui nesse caso, ter um short squeeze logo pode ser uma realidade. Mas é aquilo, na empresa ruim é isso aí, cara, é muito difícil. Olha só, prejuízo atrás de prejuízo. E aí, o que acontece? Você vai aqui no balanço patrimonial, e isso aqui eu já falei para os membros lá da comunidade que me perguntaram: nossa, Luan, esse indicador tá muito baixo em Hapvida. E na época que me perguntaram, a ação tava, quer ver? Eu vou pegar esse ano. Tava mais ou menos aqui em cima, tá? A 13, eu falei: olha, cuidado, cuidado. E tem um fundo muito famoso que tá aí, com 5% da empresa, errou o timing feio, que é a Esquadra, que acertou, por exemplo, a queda do IRB. Ninguém é infalível, ninguém é infalível. Então veja só, no balanço patrimonial, o que eu falei pro pessoal? Gente, o indicador PVP está muito baixo mesmo. Isso te daria uma alta margem de segurança se e somente se a empresa não tiver dívida ou tiver uma dívida muito baixa e principalmente se não tiver ágio no balanço. O que é o ágio? Ó, tá vendo aqui em ativos? Ativo não circulante, são os ativos de longo prazo, digamos assim. Quando você vai aqui em intangível, tá vendo que a gente tá falando de um intangível que saiu de 49,5 bilhões para 48,5 bilhões? Teve queda, mas ainda olha o tamanho disso aqui. Tá vendo isso aqui? Se eu excluir esses 48,5 bilhões de um patrimônio líquido de 48,5, o que sobra? Ou se eu reduzir uns 40 bilhões aqui, reconhecendo que pelo menos 8,5 bi realmente são ativos intangíveis que valem isso mesmo, que ágio significa que eu paguei acima do valor patrimonial, eu teria uns 8 bi aqui, uns 8 bilhões. Bom, quanto que a empresa está valendo de valor de mercado? 4 bi 300. Bota mais 8, 12 bi. Aí eu teria 4 bi 300 dividido por 12. Seria um PVP de 0,40, 0,35. Ainda baixo, mas mesmo assim, isso depende do ajuste que a gente fosse fazer ali, né? Eu poderia fazer um ajuste para 8 bi de fato. Aí seria 4,300 sobre 8. Aí eu teria 0,50. Então seria um indicador baixo, mas não tão baixo quanto está aqui. Esse indicador engana. E lembre-se que depende de a empresa entregar resultado. Resultado é que o mercado realmente dá valor. Mas é isso, né? Só para você ver aí como investir em empresa endividada nesse ambiente de juro altamente imprevisível no Brasil ou empresa altamente cíclica pode ser um grande problema. E de novo, se quiser conhecer minha consultoria, está aqui embaixo. Ou se quiser acompanhar minha jornada e ter acesso a vídeos exclusivos e outros conteúdos, torne-se membro aqui do canal. E eu te vejo no próximo vídeo.